Quais são as coisas chaves que a gente faz, que elas levam a gente onde a gente gostaria. O básico, ele nunca vai parar de funcionar. Gente, nunca. Então, eu vejo pessoas que estão sempre muito cansadas, pessoas que estão exaustas, que, sabe, elas querem ser as pessoas mais produtivas no trabalho, que elas querem dar conta do mundo, elas querem ganhar todo o dinheiro do mundo. Mas elas não conseguem dar conta do básico, que é a saúde dela. E ela quer dar conta do mundo inteiro. Última chamada para você que não garantiu o seu lugar para estar comigo amanhã, hoje, quinta-feira, estar comigo amanhã aqui no nosso Café com Joia presencial. Sai aí de trás das telas, vem aqui comigo no presencial. Uma turma muito gostosa, a gente vai ter um café bem gostoso para te receber. Eu não vou te dar muito spoiler, porque eu quero que eu possa superar suas expectativas, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma tarde muito, muito produtiva, muito prazerosa, e eu tenho certeza que você vai sair daqui uma pessoa transformada. O link tá aqui embaixo na descrição, é só você clicar e garantir a vaga. Caso não dê para você estar com a gente amanhã, a gente já tem a nossa data oficial do nosso último encontro do ano presencial do Café com Joia, que será em novembro. Você também pode garantir a sua vaga através do mesmo link. E agora, pensando no nosso Café com Joia de hoje, né? Eu sei que tem amanhã, tem um monte de gente animada, mas eu quero falar sobre hoje. Eu fiquei muito surpresa com uma pergunta que eu recebi na minha caixinha de perguntas. Eu falei, cara, que loucura, nunca ninguém me perguntou sobre isso. E eu fiquei muito surpresa, porque quando eu respondi, eu recebi algumas outras mensagens de pessoas falarem assim, poxa, Fabi, eu também gostaria de te perguntar sobre isso, mas eu sempre fiquei com vergonha. Eu falei, que legal, então esse é um tema de Café com Joia. E a pergunta é, como fazer, ou como dar conta, ou o que é o básico bem feito todos os dias? Eu falei, cara, uau, nunca ninguém me perguntou isso. Pra mim é algo extremamente óbvio, e a gente sabe que o óbvio, ele não é óbvio. É óbvio para quem vive para quem vive isso todos os dias, ou para quem acompanha a minha jornada todos os dias, para quem viu a construção, para quem sabe o que eu falo. Mas às vezes a pessoa ela é nova, ou às vezes, Fabi, mas às vezes o que é básico para mim não é o básico para você. Então, primeiro a gente precisa entender o que é o conceito do básico. O básico é a gente conseguir entender, dentro da nossa rotina de atividades, quais são as coisas chaves que a gente faz, que elas levam a gente onde a gente gostaria. Primeira coisa que a gente precisa entender, pensando até em questão de produtividade, é que a gente faz muito mais do que a gente deveria. E não é porque deveria, porque eu faço muito, que eu sou altamente produtivo. É porque eu executo dentro da minha atividade, isso assim, eu poderia pegar 99% da população e colocar dentro desse quadrado que eu estou criando, né, de julgamento, mas dizendo que as pessoas acabam fazendo muita coisa e são coisas que não têm congruência com seus objetivos e que, de fato, não fazem muita diferença nas coisas que importam. E as coisas que mais importam são as coisas que a gente mais procrastina, são as coisas que a gente mais deixa de lado. Por quê? Porque às vezes elas são simples demais. E às vezes eu não acredito que coisas muito simples são as coisas que mais vão fazer diferença na minha vida. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, mas uma hora o simples ou o básico, ele para de funcionar. O básico, ele nunca vai parar de funcionar. Gente, nunca. O que muda é que conforme você vai criando mais maturidade, mais consciência, conforme o teu negócio vai mudando, a tua vida vai mudando, esse básico, ele vai aumentando conforme também você vai aumentando, né? Conforme você vai crescendo, a sua congruência de vida, a sua consistência de vida vai aumentando. Então, eu já falei isso pra vocês em algum podcast, eu não lembro o nome, mas é aquele que eu falo de girar os pratinhos. Então, eu tinha um nível de capacidade de administrar certo X quantidade de coisas básicas. Hoje, a quantidade dos básicos que eu consigo administrar na minha vida é muito maior, porque eu fui ganhando mais domínio, eu fui ganhando mais consciência, eu fui aumentando o meu time, eu fui aumentando a minha gestão, eu fui aumentando a minha liderança, eu fui aumentando minha competência, eu fui aumentando minha capacidade, eu fui aumentando tanta coisa que hoje eu dou conta de vários básicos bem feitos. Então, quando a gente pensa em básico, a gente tem que pensar assim, quais são aquelas coisas que eu não consigo terceirizar para absolutamente ninguém? Isso é um conceito de um livro que eu já falei para vocês, que chama Eat That Frog, que toda vez, eu nunca lembro o raio do nome dele em português, que eu assim, comece pelo mais difícil. Esse é o nome do livro do abençoado. É um livro que o Caio leu. Ele me passou o resumo do livro, então eu estou duplicando um livro que eu não li. Mas eu vivo esse livro na prática, eu vivo ele. Eu sou a prova viva da existência desse livro. Mas, o que ele fala dentro desse livro? Que o Caio me ensinou muito bem em relação a ele. O cara é engraçado. Tinha uma época, gente, vou contar isso pra vocês, que eu tinha preguiça de ler. Eu morria de preguiça de ler. Essa Fabi leitora que vocês encontram hoje não é a Fabi que existia há um tempo atrás. Eu
eu tinha saco de ler. E era uma fase que o Caio lia que nem um doido. Aí o que acontecia? Ele terminava de ler, eu sentava do lado, e aí? Quais são os seus principais insights do livro? E ele super animado pra contar, Eu ia anotando tudo e do nada eu começava a dar aula, ensinar as pessoas dos ensinamentos que ele me passava do livro. Ele rachava de dar risada. Porque ele falou assim, tu é muito folgada, porque quem lê sou eu e quem ensina é você. Eu falei, maravilhoso, vamos continuar assim. Agora ele voltou a ler bastante também e eu comecei a desenvolver mais o hábito da leitura. Mas eu tive muitas coisas que eu desenvolvi na minha vida, que eu aprendi. Exatamente isso, ó. Eu li um monte de coisa e eu passo mastigado pra vocês. E vocês conseguem colocar em prática. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com esse livro. Então, o Comece pelo Mais Difícil, ele te ensina a ser muito mais produtivo. E não é sobre produtividade no sentido de você conseguir dar conta de muitas coisas. É o oposto, é você conseguir dar conta das coisas que mais importam. E, normalmente, essas coisas que mais importam são as coisas que são pequenas, mas que elas fazem muita diferença na sua vida e que você não tem a capacidade de terceirizar. Só você tem capacidade de fazer isso. Então, Fabi, eu tenho dentro da minha vida pilares. Todo mundo tem pilares na vida, só que eu tenho de forma consciente. Então, são pilares que, pra mim, são os que sustentam a minha existência, que sem esses pilares de vida eu não conseguiria existir, eu não conseguiria viver. E dentro desses pilares, eu tenho atividades que precisam ser executadas, que elas façam que a minha existência ela continue sendo uma existência digna de ser, né, digna de ser vivida, né, digna de ter a minha existência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Dentro da minha saúde, qual é o básico que eu preciso fazer? Que ele como se fosse a base da minha pirâmide. Eu preciso executar ele para que eu consiga chegar no topo da minha pirâmide, para que eu consiga dar conta de coisas extraordinárias. Ui, bati a mão no microfone. O que eu preciso dentro da minha saúde? Eu preciso beber pelo menos 3 litros de água por dia. Eu preciso pelo menos 8 horas de sono por dia. E isso foi uma coisa que mudou na minha vida, porque eu precisava acordar mais cedo e eu não conseguia. Então eu mudei completamente a dinâmica da minha casa, da minha vida, para dormir mais cedo. Então hoje, 9 horas, eu já deito na minha cama, eu já não pego mais o meu celular. Para dormir às vezes 9h40, às vezes eu e o Caio a gente assiste alguma coisa juntos, e aí, sei lá, 10 horas no máximo a gente tá dormindo. Para 7 da manhã, ó, aí já são 9 horas de sono. Eu consegui despertar mais cedo, às vezes 6h40, enfim, depende um pouco da dinâmica do dia. Então, sono, água, suplementação. Eu, por exemplo, eu tenho déficit de ômega 3. Eu sou uma pessoa que eu produzo muito mais radical livre do que a média da população. Eu tenho que ter uma dieta muito forte à base de antioxidante. Eu treino muito, então meu corpo tá sempre muito inflamado. Eu tenho que ser muito rigorosa nos anti-inflamatórios naturais que eu faço de ingestão. Então a minha suplementação ela precisa ser muito boa, muito bem feita para eu conseguir dar conta das coisas que eu preciso. E alimentação, gente, não tem como a gente ter uma mente forte num corpo fraco. Então, quando eu falo da minha saúde, a saúde ela é o básico. É o básico que eu preciso dar conta, e obviamente tem o treino, para que eu consiga dar conta de todas as outras coisas. Então, eu vejo pessoas que estão sempre muito cansadas, pessoas que estão exaustas, que, sabe, elas querem ser as pessoas mais produtivas no trabalho, que elas querem dar conta do mundo, elas querem ganhar todo o dinheiro do mundo. Mas elas não conseguem dar conta do básico, que é a saúde dela. E ela quer dar conta do mundo inteiro. Você não dá conta do teu mundo. Então, quando eu olho a saúde, eu falo assim, a saúde é o meu básico. É o básico do meu mundo. É como se fosse o meu pilar de sustentação. Se eu não dou conta disso, uma hora a casa cai. A casa cai. Vai cair num burnout, vai cair numa ansiedade, vai cair numa depressão. E às vezes você acha que, porque eu tô trabalhando demais. Aí você tá sempre, porque eu tô muito cansado. Não, às vezes a sua vitamina D tá lá embaixo. E eu vou te falar, é muito provável que a sua vitamina D e a sua vitamina B12 esteja lá no saco, porque você não toma um solzinho ali eventualmente, ou você não faz reposição. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem países que são obrigatoriamente a população fazer suplementação de vitamina D. Pessoas com vitamina D baixa são pessoas que têm uma maior probabilidade de depressão. Então, às vezes as coisas que você sente, é óbvio que tem muita coisa que vem do nosso ambiente, mas tem muita coisa que vem do nosso ambiente interno. Então, se eu não cuido desse básico, cara, não existe sustentação no resto. E é exatamente isso que eu falei. Pode ser que você dê conta até certo ponto, mas a casa vai cair. Então, eu tô muito cansada. Por exemplo, quando foi? Semana passada, quarta-feira passada.
Eu e o Caio, a gente teve que ir pro interior de São Paulo e eu não consegui fazer meus treinos de manhã. Cara, eu cheguei em casa derrotada, eu cheguei exausta. Eu falei pro Caio, meu Deus, eu juro por Deus, eu tinha aula da minha formação de educação clássica. Eu consegui assistir metade da aula. Eu tava caindo de sono, 8h12 da noite. Eu levantei pro Caio e falei assim, amor, amanhã a gente se fala. Ele falou, ele foi até a cama pra ver se eu tava com febre. Só que nesse dia, olha só, eu não me alimentei direito. Eu não fiz minha ingestão de água. Nesse dia eu acordei de qualquer jeito, nem minha suplementação de vitamina eu fiz, eu não treinei. Chegou no final do dia, eu tava exausta. Então é óbvio, e aí as pessoas acham, se eu treinar, como é que você tem energia pra fazer tudo que você faz? Claro, eu faço o básico. Qual que é o básico da saúde? Esse é o básico da saúde. Pra você pode parecer muita coisa, mas este é o básico da saúde. Água, alimentação, sono, treino e suplementação. 5 coisas. Se vira, dá um jeito. Isso é a base. Pra você ter energia pra gastar com teu marido, pra você ter energia pra gastar com teus filhos, pra você ter energia pra gastar depois do trabalho, pra você ter energia pra se dedicar no trabalho. Cara, não tem como você querer ganhar o mundo sendo um zumbi ambulante. Aí você é aquela pessoa que vai estar sempre precisando de férias. Sempre, ai meu Deus, nossa, preciso achar um lugarzinho pra descansar. Meu filho, você pode descansar todo final de semana. Não vai resolver. Por quê? Porque o básico não tá bem feito. Aí, beleza. Fiz esse básico. Aí eu tenho outros básicos dos pilares da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho o meu relacionamento com o Caio. E aí, pra vocês entenderem qual que é a diferença do básico e do romantismo que as pessoas não conseguem entender. As pessoas acham que um relacionamento é algo assim, um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, é aquela pessoa, aquele casal que acorda. Dá aquele beijo de língua com aquele bafo que acabou de acordar. E aí vai, aí talvez faz aquele amorzinho matinal, e aí já acorda, aí vai jantar com aquela coisa luzes de velas, aí, sei lá, toma um banho de banheira de espuma, aí o marido passa aquela espuma nas costas, aí o marido chega, dá aquele cheiro no cangote. Pode até ter, gente, mas eu acho que vocês estão vendo novela demais. Tá vendo filme demais, gente, não existe isso. Então você coloca uma expectativa muito alta e você não dá conta do básico. Qual que é o básico dentro da minha relação com meu marido? É uma comunicação assertiva, são acordos claros, é um respeito. É a gente saber reconhecer coisas pequenas no dia a dia que um agrada ao outro. Então, por exemplo, hoje, antes de eu vir pro escritório, eu fui fazer a unha. Aí é do lado do escritório, onde eu faço. Aí ele falou, vou pro escritório com você. Eu falei, mas eu não vou pro escritório direto. Eu vou primeiro fazer a unha. Ele, não tem problema, eu vou com você e a gente vai conversando. E a gente vai batendo papo. E, cara, isso foi um básico bem feito hoje dentro da nossa relação. Então a gente conversou. A gente trocou figurinha. Não teve nada de glamuroso, gente. Não teve banho de espuma, não teve jantar à luz de velas, não teve um super beijo romântico que joga a cabeça pra trás e faz aquelas coisas loucas. Não, a gente estava ali presente um pro outro. Então, a gente nutre a nossa relação executando o básico bem feito. Então, a gente ora junto antes de dormir. É sobre ser gentil um com o outro. Esses dias a gente estava revisitando, a gente estava conversando. Aí ele falou assim, cara, a gente hoje não vem se tratando do tamanho que a gente se ama. Porque tá sempre corrido, tá sempre não sei o quê. Então a gente mudou a nossa rotina de como a gente leva as crianças pra escola. Isso fez uma diferença, fez um 360 na nossa relação. E você fala assim, pô, Fabi, já era muito boa, melhorou. E eu não fiz nada de extraordinário. Eu só fiz pequenos ajustes básicos dentro da relação. Então não é aquele glamour, aquele romantismo, sei lá, que a gente às vezes fica ensaiando dentro da nossa cabeça, sabe? E o trabalho é exatamente a mesma coisa. Então, às vezes a gente quer fazer coisas até demais e você não faz o mínimo necessário. Que é aquela coisa assim, se você tivesse só 30 minutos do seu dia, você só tem 30 minutos do seu dia, qual é a única atividade que você faria no seu trabalho? Que é a atividade mais importante, que você sabe que isso é o que impacta o seu crescimento no trabalho, é o que cresce o teu negócio, é o que faz a maior diferença. Aí, se você colocar dentro da sua agenda, a sua agenda tem um monte de coisa e tem quase nada ou nada
dessa atividade mais importante. Aí você acha que você é uma pessoa altamente produtiva e não é. Você é uma pessoa que tem uma agenda de linguiça, aquela agenda que tem... Você acha que você é produtivo, você faz de conta que você é produtivo, você faz de conta que você é ocupado, você não sabe que você não sai do lugar. Porque o básico bem feito, que é a atividade-chave primordial do teu negócio, não está no radar e você não executa. E muitas vezes você terceiriza ela para uma outra pessoa que não tem a mesma fome, que não tem a mesma intenção que você. Então, cara, hoje, pensando em tudo que você faz, qual é a única coisa que você não pode terceirizar, que só você pode fazer e que isso depende a vida do teu negócio? Isso tem que estar na sua agenda todos os dias. Então, isso é dar conta do básico bem feito todos os dias. Eu não tenho que fazer, sabe, as reuniões mais glamurosas, que as pessoas elas vão romantizando demais as coisas, sabe? Achando que, para eu fazer coisas extraordinárias, eu só preciso fazer reunião com papos difíceis, eu só preciso fazer coisas difíceis. E aquele raio daquela atividade lenta, que é a atividade mais básica, você não dá valor porque você fala, ela é básica demais. Você fica só nas coisas mais complexas e não necessariamente são as coisas complexas da vida que vão te trazer o melhor resultado. Quando a gente pensa em atividade física, o que as pessoas querem? Elas querem encurtar caminho. Elas não confiam no processo. Elas não confiam que beber água, dormir bem. Dormir bem, gente, é muito importante para recuperação. Fazer um treino bem feito, que é aquele treino que você não fica no raio do teu celular, você tá ali presente, consciente, sabe? Executando as coisas, sem frescura, sem mimimi, vai lá, faz acontecer o negócio. Não, mas ela quer o quê? Ela quer o shortcut, né? Ela quer ir pros veneninhos, ela quer ir um monte de aparelho, ela quer fazer um monte de coisa. Eu não sou contra os aparelhos, né, de estética e tudo mais, é que eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça, eu não tenho preguiça pra treinar, eu tenho preguiça dos aparelhinhos. Né? Mas quem sabe, né, a partir dos 40 anos, cada vez mais a gente vai tendo mais necessidade. Pode ser que aos 40 anos eu venha repensar em relação à necessidade, né, de mais estímulo. No rosto, gente, eu já preciso, porque parece que quanto mais eu treino, mais a pele do rosto cai, né? Mas por enquanto o resto tá no lugar. Mas, cara, é isso. As pessoas não confiam no processo, elas querem pular e elas querem pegar um resultado lá na frente, só que esse resultado ele não é teu. Porque você não fez a construção desse processo, entendeu? Então, qualquer deslize que você faz, cai, deslancha, quebra, não tem sustentação. Então, quando eu penso no básico, eu penso que eu dou conta das coisas que mais importam. Eu não fico enchendo a minha agenda de linguiça para falar que eu sou uma pessoa produtiva. Eu não fico tentando fazer atalhos. E, principalmente, eu não fico romantizando as coisas. Eu não fico querendo fazer que a minha vida seja uma vida de novela, uma vida de filme. Então, quais são as coisas simples do dia a dia que eu preciso dar conta e fazer bem feito e que eu sei que se eu faço essas coisas pequenas, arroz com feijão. As pessoas querem gourmetizar, assim que fala, o arroz com feijão. Cara, faz o arroz com feijão. Só que cada vez você vai aprender a fazer esse arroz com feijão com mais maestria. Cada vez mais esse arroz com feijão vai ficando mais saboroso. Hoje, o arroz com feijão que eu faço é completamente diferente do arroz com feijão que eu fazia 10 anos atrás. Mas eu continuo fazendo arroz com feijão. Então, esse podcast, eu sei que pode ser, às vezes, óbvio para alguns, mas talvez não óbvios para os outros, mas é isso que eu quero deixar na sua cabeça, de parar de romantizar e parar de querer só fazer coisas complexas porque você acha que o grande pulo do gato está nas coisas complexas, ou parar de ficar pulando, buscando atalho nas coisas. Vive o processo. E dá valor ao simples, porque é o simples que vai mudar a tua vida. Se você não dá conta do simples, você quer vencer a vida de que jeito?